Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num debate teológico bem específico. Bem específico, mas com implicações gigantescas, né? Exato. O conceito é a doutrina do juízo investigativo. A nossa fonte é a transcrição de um vídeo curto que, assim, faz uma crítica bem direta a essa ideia. Isso. Então, a nossa missão hoje é entender o porquê dessa crítica, sabe? Destrinchar a contradição que o material aponta e, claro, explorar a visão alternativa que ele oferece. Vamos falar de graça, de mérito, de diferentes tipos de julgamento. Ok, vamos desvendar isso. E é bom a gente contextualizar que essa discussão é central para algumas tradições de fé, como a adventista do sétimo dia. Por isso que o debate é tão apaixonado. Não é só acadêmico, né? De forma alguma, afeta a vida das pessoas, e o legal da nossa fonte é que o argumento é focado numa aparente contradição lógica. É isso que vai ser o nosso fio condutor. Certo. Então vamos começar pelo básico. O que exatamente é esse juízo investigativo, segundo a crítica que a gente está analisando? A fonte descreve de uma forma bem sucinta, é apresentado como uma ação de prova para os crentes. Peraí, para os crentes? Exatamente. A ideia, segundo a crítica, é que mesmo as pessoas que já têm fé em Jesus seriam de alguma forma colocadas à prova. Então não é um julgamento para separar quem crê de quem não crê. Não, é um teste aplicado depois que a pessoa, teoricamente, já estaria do lado dos salvos. Entendi. É como uma prova de permanência para quem já passou no vestibular e está na faculdade. Ótima analogia. E a crítica argumenta que é mais sério que isso. Não é só uma formalidade. Ah, não. Não. A forma como é colocado é que essa prova seria tipo uma etapa eliminatória, um pré-requisito para validar a salvação que a pessoa achava que já tinha. Nossa. É por isso que o autor do vídeo usa uma palavra tão pesada para classificar isso. Que é? Heresia. Uau. Heresia é uma acusação muito forte. Fortíssima, porque para ele isso é um desvio fundamental da mensagem central do cristianismo. E o que é fascinante aqui é a base dessa acusação, que, como você disse, reside num conflito de conceitos, né? Exatamente, um conflito entre dois conceitos que não poderiam ser mais opostos: graça e mérito. E aqui que fica bem interessante. Como a fonte define graça? Ela usa a definição teológica clássica. Graça é um favor imerecido. Um presente. Isso, um presente. A lógica é simples. Se é um presente, você não faz nada para merecer. Se precisasse fazer algo, já não seria presente, seria pagamento. E é aí que entra o argumento da falácia, da contradição que eles apontam. Perfeito, o argumento é esse. A premissa é: a salvação é pela graça, um dom. Mas a conclusão da doutrina, na visão do crítico, é que você precisa passar numa prova para garantir essa salvação. As ideias não se encaixam. Elas se anulam. É como receber um prêmio por participação gratuita, mas só depois de vencer uma maratona. Exato. No momento em que você vence, o prêmio não foi por participação, foi por mérito. É isso. A introdução da prova muda a natureza de tudo. Se há uma prova e a pessoa é aprovada, o resultado não é mais graça, vira uma ação meritória. Algo que você conquistou. Sim, a fonte é bem categórica nisso. A citação direta é: se para receber a graça você precisa da prova, aí não é graça, aí é mérito. Não tem meio termo, sabe? Entendi. Para essa crítica, a salvação pela graça exclui, por definição, a necessidade de qualquer ação de provas. A fé em Cristo seria o único requisito. O único requisito. E isso nos leva a uma questão que você deve estar se perguntando. As obras, o comportamento, nada disso importa. Exato. Mas a fonte não ignora as obras, ela só as reposiciona. Como assim? Na visão apresentada, as boas obras não são a causa da salvação, elas são a consequência. São os frutos, não a raiz. Exatamente. Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz porque já foi salvo. Elas são uma evidência, não um pré-requisito. A ordem dos fatores altera o produto. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E essa distinção é o coração da crítica. Ok, a crítica é clara.
Então, se essa ideia de um juízo de prova é rejeitada, o que a fonte propõe em seu lugar? Simplesmente não há julgamento para os crentes? Não, ela propõe uma alternativa bem estruturada. Existe sim um julgamento para os crentes, mas com um propósito e um nome totalmente diferentes. E qual seria? O Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Isso. E o ponto crucial é que o objetivo desse tribunal não é decidir quem entra ou não no céu. Essa questão já está resolvida. Então, o objetivo é o quê? A fonte usa uma palavra específica: galardão. Galardão, recompensa, prêmio. Isso. A ideia é que os crentes vão a esse tribunal não para serem aprovados ou reprovados, mas para uma cerimônia de premiação. E para explicar isso, o material usa aquela analogia do Oscar que é bem visual. É uma analogia ótima. A fonte diz que as pessoas sentadas ali no Oscar, todas elas já são vencedoras. Certo. Só de estar ali indicado, você já faz parte da elite. Exato. Ninguém que está na plateia corre o risco de ser expulso do teatro. A salvação, nessa analogia, é o convite para a festa. Você já está dentro. E a entrega das estatuetas, o Oscar vai para... Isso seria o galardão. Perfeitamente. A cerimônia serve para distribuir os prêmios. Alguns levam vários troféus, outros talvez não levem nenhum, mas ninguém é desqualificado ali. É um evento de galardão, não condenação. Exato. É a diferença entre seu chefe te chamar para dar um bônus ou para te demitir. São duas conversas totalmente diferentes. Isso levanta uma questão importante sobre a ordem dos eventos, então. Sim, a cronologia é fundamental para a proposta deles. Ok, vamos organizar essa linha do tempo. Para os crentes, os justos, qual é a sequência que a fonte descreve? Primeiro, o evento base, a ressurreição dos justos. E a fonte frisa que isso acontece pela graça, não por mérito. Não porque passaram na prova. Exatamente. A base de tudo é esse ato imerecido. Depois da ressurreição, aí sim vem o tribunal de Cristo. Para receber as recompensas, o galardão. Isso. Então a ordem é clara. Primeiro a salvação garantida, depois a avaliação das obras para premiação. Certo, essa é a linha do tempo de um grupo. E se a gente conectar isso ao quadro geral que eles apresentam? E o resto da humanidade? Os ímpios? A distinção é gritante. A fonte explica que esses outros grupos, que incluem os ímpios e, na lógica da doutrina criticada, os reprovados no juízo investigativo, Certo. eles têm um caminho totalmente diferente e que acontece bem depois. Bem depois, quanto tempo? O material menciona um intervalo de 1000 anos. 1000 anos. Sim. Passados 1000 anos, esses outros grupos se reúnem para um julgamento completamente diferente, o juízo condenatório. E esse é o famoso trono branco. Ele mesmo, o juízo do trono branco, totalmente diferente do tribunal de Cristo. Se o tribunal de Cristo é o Oscar, O trono branco é o tribunal penal. O propósito não é distribuir prêmios, é executar a sentença. entendi. Então a fonte desenha duas linhas que nunca se cruzam. Uma para os crentes, que leva à recompensa. E a outra para os demais 1000 anos depois, que leva à condenação. Essa separação radical parece ser o pilar de tudo, então. Ao criar dois eventos distintos, com públicos e propósitos distintos. Eles protegem o conceito de graça. Exatamente. A crítica ao juiz investigativo é que ele misturaria essas duas filas, sabe? Pegaria a gente da fila do Oscar e colocaria no banco dos réus. Exato. Ao separar os eventos, a fonte busca preservar o que ela considera ser a segurança da salvação pela graça. A mensagem é: uma vez salvo, você muda de tribunal. Ok, vamos amarrar tudo isso para a gente fechar. A gente começou com uma crítica bem forte a essa doutrina do juízo investigativo. Isso, apontando uma suposta contradição com o princípio da graça. A ideia de que um presente imerecido não pode exigir uma prova de merecimento. E que se houver uma prova, a salvação virá mérito, não graça. Certo. Em resposta, a fonte nos apresentou uma arquitetura alternativa, com dois julgamentos. O Tribunal de Cristo. Que é tipo uma cerimônia de premiação para os crentes, focada em galardão, recompensas. A salvação ali já é um fato. E o outro, o Trono Branco, que ocorre 1000 anos depois. Um juízo estritamente condenatório para todos os outros. A separação é a chave. Então,
O que tudo isso significa no fim das contas? Parece que a discussão não é só sobre o futuro, mas sobre como se vive a fé hoje. A grande questão é se a salvação é um ponto de partida seguro ou uma linha de chegada incerta. Você resumiu perfeitamente. Toda essa teologia, com tribunais, linhas do tempo, tudo se resume a uma pergunta muito humana. Eu estou seguro? E a fonte defende uma visão onde a resposta é um sim definitivo, selado no momento da fé. E qualquer doutrina que introduza um talvez, um depende, É vista como uma traição a essa certeza. No final, a disputa é entre uma fé que descansa num fato consumado e uma fé que se esforça para um veredito futuro. o que tem consequências enormes para a vida, né? Sem dúvida. Isso nos deixa com uma última provocação para pensar. O material foca muito na mecânica teológica, né? Qual tribunal, quando, para quem. Mas vamos levar isso para a vida prática. Para além dos detalhes, qual o impacto no dia a dia de alguém que acredita que sua relação com o divino é baseada num presente irrevogável, em contraste com a crença de que ainda existe uma prova final a ser passada? Boa pergunta. Como essas duas visões distintas sobre o fim da jornada moldam a maneira como uma pessoa enfrenta o medo, a culpa, a alegria e as escolhas de cada dia? Essa talvez seja a questão mais importante de todas.